Minha neta de 9 anos me disse: "A senhora não pode sentar conosco. Mamãe disse que você é um peso morto, na frente de toda a família no meu próprio aniversário." E todos riram como se fosse a piada do ano. Eu sorri, guardei a dor e fui para a cozinha lavar a louça. Mas na manhã seguinte, quando meu filho ligou pedindo o dinheiro de sempre, algo dentro de mim mudou. O que eu fiz depois disso transformou completamente a vida de todos eles. E o melhor de tudo é que eles não faziam a menor ideia do que estava por vir. Mas antes de continuar, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários: de onde você está assistindo este vídeo? Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando. Meu nome é Helena Souza, tenho 62 anos, e até o sábado passado eu acreditava que tinha uma família que me amava. Como eu era tola. Durante 40 anos construí uma vida ao lado do meu marido Roberto, que faleceu há 5 anos de um ataque cardíaco fulminante. Ele me deixou sozinha, mas não me deixou desamparada. Roberto era contador e investidor discreto, e ao longo das décadas ele construiu um patrimônio que pouquíssimas pessoas conheciam. Nem nossos filhos sabiam exatamente quanto dinheiro tínhamos. Eu moro em Porto Alegre, numa casa ampla no bairro Moinhos de Vento. É uma casa de 3 andares que compramos nos anos 90, quando o bairro ainda estava se desenvolvendo. Hoje vale uma fortuna, mas para mim é apenas o lugar onde criei meus 2 filhos e onde planejava envelhecer em paz, rodeada por quem eu amava. Que ilusão patética! Tudo desmoronou no sábado, dia do meu aniversário de 62 anos. Eu havia preparado um almoço especial, porque ainda acredito nessas coisas bobas de reunir a família, de celebrar juntos. Passei a sexta-feira inteira na cozinha, preparando os pratos favoritos de todos: lasanha à bolonhesa para o meu filho Rafael, fricassé de frango para a minha nora Patrícia e aquele bolo de cenoura com cobertura de chocolate que a minha neta Laura sempre adorou. Ou pelo menos eu achava que ela adorava. Rafael chegou com Patrícia e Laura por volta do meio-dia. Meu filho tem 35 anos, trabalha como gerente comercial numa empresa de tecnologia, ou pelo menos é isso que ele conta para todo mundo. Patrícia tem 33, é formada em design de interiores e passa os dias postando fotos no Instagram de uma vida que eu, secretamente, financio. E Laura, minha única neta, tem 9 anos e está se transformando numa miniatura da mãe, mimada, arrogante e cruel, de um jeito que só crianças criadas sem limites conseguem ser. Abri a porta com um sorriso largo. Rafael me deu um abraço rápido, daqueles mecânicos, sem emoção. Patrícia entrou, sem nem olhar para mim, já mexendo no celular, provavelmente escolhendo o filtro perfeito para a foto que ainda nem tinha tirado. E Laura passou correndo, gritando que estava com fome. "Feliz aniversário, mãe", Rafael disse, mas seus olhos já procuravam a mesa de comida. Não havia presente, não havia flores, não havia sequer um cartão, mas eu estava acostumada. Nos últimos anos, meu aniversário tinha se tornado apenas mais uma desculpa para eles virem comer de graça na minha casa. Patrícia finalmente levantou os olhos do celular e me examinou de cima a baixo com aquele olhar crítico que eu conhecia tão bem. "Helena, você está usando essa blusa de novo? Já te falei que esse tom de bege te deixa apagada." Eu estava usando uma blusa de seda que Roberto tinha me dado no nosso último aniversário de casamento. Era a minha favorita, não pelo tecido ou pela cor, mas pelo que representava. Mas Patrícia não se importava com isso. Para ela, eu era apenas mais um projeto de decoração que não tinha ficado bom. "É uma blusa confortável", respondi, mantendo meu tom neutro. Aprendi ao longo dos anos que reagir às provocações de Patrícia só me causava mais dor. Sentamos à mesa e comecei a servir a comida. Laura pegou o celular e começou a gravar vídeos para o TikTok. Uma menina de 9 anos com um iPhone mais recente que o meu. Um presente que, naturalmente, eu havia pago sem que Rafael soubesse. Ou melhor, ele sabia, mas fingia que não sabia, porque assim não precisava se sentir culpado por não poder comprar essas coisas para a própria filha. "Laura, guarde o celular", eu disse gentilmente. "Vamos almoçar em família."
Ela me olhou como se eu tivesse pedido para ela arrancar o próprio braço. Por quê? Não estou atrapalhando ninguém. Seu avô Roberto não gostaria de ver você no celular à mesa. Tentei apelar para a memória do avô que ela tanto amava. Laura bufou. O vovô morreu, ele não se importa com nada. As palavras caíram sobre a mesa como uma bomba. Senti meu coração apertar, mas antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, Patrícia interveio. Helena, não encha o saco da menina, deixa ela se divertir. Você é tão antiquada. Rafael não disse nada. Ele nunca dizia nada quando Patrícia ou Laura me desrespeitavam. Apenas baixava a cabeça e continuava comendo, como se nada tivesse acontecido. O almoço continuou nesse clima pesado. Eu tentava puxar conversa, perguntar sobre a escola de Laura, sobre o trabalho de Rafael, mas recebia apenas respostas monossilábicas. Patrícia reclamou da lasanha, dizendo que estava com muito queijo. Laura deixou metade do prato sem comer, dizendo que preferia pedir comida japonesa. Quando finalmente trouxe o bolo, acendi as velas e esperei que cantassem parabéns. Rafael começou, mas Patrícia o interrompeu no meio. Rafael, tira logo essa foto para eu postar. A luz está perfeita agora. Meu filho parou de cantar, pegou o celular e passou os próximos 5 minutos fotografando a esposa em vários ângulos, com o bolo ao fundo. Eu fiquei ali, parada, com as velas acesas, sentindo a cera quente pingar sobre o glacê de chocolate. Quando finalmente conseguimos terminar o parabéns, foi apressado e desafinado. Soprei as velas sem fazer pedido nenhum. Que sentido tinha pedir alguma coisa? Cortei o bolo e servi todos. Laura deu uma mordida, fez uma careta e largou o garfo. Esse bolo é ruim. O que você colocou nele? É o mesmo bolo de sempre, Laura. O que você sempre gostou. Não, esse aqui está esquisito. Parece bolo de pobre. Bolo de pobre. Minha neta de 9 anos tinha acabado de chamar meu bolo, feito com os melhores ingredientes que o dinheiro podia comprar, de bolo de pobre. Laura, não fale assim com sua avó, Rafael disse, mas seu tom era fraco, sem convicção nenhuma. Mas é verdade, pai. A gente podia ter ido num restaurante chique em vez de ficar aqui comendo essas coisas. Patrícia riu. Ela realmente riu da cara da filha falando aquilo. Ai, meu Deus, ela não está errada. Helena, você realmente acha que esse almoço caseiro é apropriado para um aniversário? Você devia ter reservado algum lugar legal. Eu olhei para Rafael, esperando que ele dissesse alguma coisa, que defendesse sua mãe, que mostrasse um pingo de respeito. Mas ele apenas deu de ombros. Mãe, você sabe como elas são. Não leve para o lado pessoal. Não levar para o lado pessoal. Como eu não levaria para o lado pessoal minha própria neta me desrespeitando no meu aniversário. Mas o pior ainda estava por vir. Depois do bolo, fomos para a sala. Eu tinha preparado um álbum de fotos para mostrar para Laura, fotos da infância do Rafael, fotos de quando Roberto ainda estava vivo. Achei que seria um momento bonito, de conexão entre gerações. Laura olhou as primeiras páginas com tédio. Essas fotos são muito antigas. Por que todo mundo está vestido tão estranho? Era outra época, querida. Seu pai era criança aqui. Mas por que vocês não tinham iPhone? Como vocês tiravam selfies? Patrícia soltou uma risada alta. Eles eram pobres, Laura. Não tinham essas coisas. Pobres. A mulher que eu sustento há anos estava me chamando de pobre. Na verdade, nós tínhamos câmeras fotográficas, expliquei calmamente. E não éramos pobres. Seu avô trabalhava muito e... Vó, chega, Laura me interrompeu. Essas histórias são tão chatas. Você sempre fica falando do passado. Ninguém se importa. Ninguém se importa. As palavras saíram da boca dela com tanta naturalidade, como se fosse óbvio, como se fosse um fato conhecido por todos. Laura, não fale assim com sua avó, Rafael tentou novamente, mas sua voz era tão fraca que mal dava para ouvir. E então Laura disse a frase que mudaria tudo. Ela olhou para mim com aqueles olhinhos azuis, tão parecidos com os do pai, e declarou: Mas é verdade, pai, a vovó é ninguém. Ela não faz nada de importante, não trabalha, não viaja, não posta nada legal. Ela é tipo... invisível. É uma ninguém.
O silêncio que se seguiu durou talvez 3 segundos, mas para mim pareceu uma eternidade. Eu olhei para minha neta, para aquela criança que eu tinha embalado no colo quando bebê, que eu tinha cuidado em cada resfriado, que eu tinha levado para o parque todos os sábados durante anos, e ela tinha acabado de me chamar de ninguém. E então Rafael riu. Meu próprio filho, a pessoa que eu carreguei no ventre por 9 meses, que eu amamentei, que eu criei com todo o amor do mundo, riu da cara da filha me humilhando. Patrícia se juntou à risada, pegou o celular e disse: "Meu Deus, essa menina é muito sincera. Laura, você é demais." Laura sorriu, orgulhosa, como se tivesse feito alguma coisa incrível. E eu? Eu sorri também. Sorri porque era o que eu sempre fazia. Sorri porque não queria causar uma cena. Sorri porque durante 62 anos eu tinha aprendido a engolir a dor e fingir que estava tudo bem. "Quem quer café?" perguntei me levantando. Fui para a cozinha com as pernas bambas. Apoiei as mãos na pia e respirei fundo, tentando controlar as lágrimas que ameaçavam cair. Eu podia ouvi-los na sala, rindo de alguma coisa no celular de Patrícia, provavelmente algum vídeo bobo. Ninguém. Minha neta tinha me chamado de ninguém. E o pior é que, olhando para a minha vida, eu quase conseguia entender por quê. Durante anos eu tinha me tornado invisível. Tinha me anulado para cuidar dos outros. Tinha guardado meus sonhos, meus desejos, minhas opiniões, tudo para não incomodar, para não causar problemas. Depois que Roberto morreu, eu me transformei em sombra. Deixei de sair, de ver minhas amigas, de fazer as coisas que gostava. Dediquei minha vida inteira a ajudar Rafael, a estar disponível sempre que ele precisasse, a ser a avó perfeita para Laura. E no final, tudo o que eu consegui foi ser chamada de ninguém. Eles foram embora por volta das 4 da tarde. Rafael me deu outro abraço mecânico. Patrícia acenou de longe, já com o celular na mão. Laura nem se despediu, apenas entrou no carro reclamando que estava com calor. Fechei a porta e olhei para a minha casa. A mesa ainda estava suja, com pratos empilhados, copos com restos de refrigerante, guardanapos amassados. O bolo estava pela metade, abandonado sobre a bancada da cozinha. As velas que eu tinha soprado jaziam ali, tortas e derretidas. Comecei a recolher tudo, mecanicamente. Lavei cada prato com cuidado, sequei, guardei. Varri o chão, limpei a mesa, organizei as cadeiras. Trabalhei por 2 horas até que minha casa ficasse impecável novamente, como se o almoço nunca tivesse acontecido. Quando terminei, sentei no sofá da sala com uma xícara de chá de camomila. A casa estava silenciosa demais. Era sempre assim depois que eles iam embora. O silêncio pesado de quem mora sozinha, sem ninguém para conversar, sem ninguém para dividir os pensamentos. Peguei meu celular e olhei as fotos que Rafael tinha tirado durante o almoço. Ele tinha mandado algumas para mim por mensagem. Eram todas de Patrícia e Laura, sorrindo, posando, perfeitas para o Instagram. Eu não aparecia em nenhuma. Era como se eu realmente fosse invisível, como Laura tinha dito. Ninguém. A palavra ecoava na minha cabeça como um mantra maldito. Fui até o escritório que tinha sido de Roberto. Eu mantinha tudo exatamente como ele deixou. A mesa de mogno, a cadeira de couro, os livros sobre investimentos alinhados na estante. Era o único lugar da casa onde eu ainda sentia a presença dele. Sentei na cadeira dele e abri a gaveta onde guardávamos os documentos importantes. Contratos, escrituras, extratos bancários, tudo organizado em pastas coloridas. Roberto era meticuloso com dinheiro e eu tinha aprendido com ele. Peguei a pasta azul, aquela com os registros de todas as transferências que eu fazia mensalmente para Rafael. Comecei a folhear, fazendo cálculos mentais. Nos últimos 5 anos, desde que Roberto morreu, eu tinha transferido uma média de R$ 12.000 por mês para meu filho. R$ 12.000 mensais durante 60 meses dava R$ 720.000. Quase R$ 1 milhão que eu tinha dado para ele.
Dinheiro para a entrada do apartamento dele, dinheiro para o carro de Patrícia, dinheiro para a escola particular de Laura, dinheiro para viagens, para roupas de marca, para restaurantes caros. E Rafael achava que era tudo mérito dele. Ele contava para os amigos que era um profissional bem-sucedido, que conseguia manter a família com conforto. Patrícia se gabava nas redes sociais da vida perfeita que tinham. Laura crescia achando que dinheiro brotava das árvores. E eu era ninguém. A velha invisível que morava sozinha numa casa grande, sem importância, sem propósito. Peguei meu celular e olhei a mensagem que Rafael tinha mandado mais cedo, antes do almoço. Mãe, preciso de uma ajudinha esse mês. 5.000 a mais, se possível. Vou explicar pessoalmente. Ele nem tinha explicado. Tinha vindo, tinha comido, tinha deixado a filha me humilhar e tinha ido embora. Dormi mal naquela noite. Sonhei com Roberto, com conversas que nunca tivemos, com a vida que poderíamos estar vivendo se ele ainda estivesse aqui. Acordei várias vezes, sempre com aquela palavra martelando na minha cabeça. Ninguém, ninguém, ninguém. No domingo de manhã, meu celular tocou às 7 horas. Era Rafael. Bom dia, mãe. Desculpa ligar cedo. Bom dia, filho. Minha voz saiu rouca, cansada. Então, sobre aquele dinheiro que eu te pedi ontem. Você consegue transferir hoje? É que segunda-feira vence a parcela do carro da Patrícia e a gente tá meio apertado. Meio apertado. Rafael sempre estava meio apertado. Nos últimos 5 anos, ele nunca deixou de estar meio apertado. Rafael, eu queria conversar com você sobre isso. Sobre o quê, mãe? Sobre esse dinheiro todo que você me pede. Silêncio do outro lado. Eu conseguia ouvir Laura gritando alguma coisa ao fundo, provavelmente brigando com Patrícia por causa de alguma bobagem. Mãe, a gente já conversou sobre isso. Você sabe que meu salário não é tão alto quanto eu gostaria. E com as despesas da Laura, da escola particular, das atividades extras... Eu sei de tudo isso, Rafael. Eu sei porque sou eu quem paga. Não fala assim, mãe. A gente paga sim. Você só ajuda um pouquinho. Um pouquinho. 720 mil reais era um pouquinho. Rafael, ontem sua filha me chamou de ninguém. Mais silêncio. Dessa vez, mais longo. Ah, mãe, ela é criança. Não leva a sério. E você riu. Eu não ri. Você riu, Rafael. Eu estava lá. Você e Patrícia riram quando Laura me chamou de ninguém. Mãe, foi só uma risadinha nervosa. Você sabe como é. Não, eu não sabia como era. Não sabia como um filho pode rir enquanto a filha humilha a própria avó. Rafael, eu não vou transferir o dinheiro esse mês. O silêncio que se seguiu foi diferente. Tenso, carregado. Como assim não vai transferir? Exatamente o que eu disse. Não vou transferir. Mãe, eu preciso desse dinheiro. O carro vai ser apreendido se eu não pagar. Então venda o carro. Vender o carro? Mãe, você enlouqueceu? Como a Patrícia vai se locomover? De Uber, de ônibus, de metrô, como milhões de brasileiros se locomovem todos os dias. Mãe, pelo amor de Deus, não faz isso comigo. Eu sou seu filho. Exatamente. Você é meu filho. E sua filha é minha neta. E ontem, no meu aniversário, vocês me trataram como lixo. Rafael suspirou, daquele jeito dramático que ele fazia quando achava que eu estava sendo difícil. Tá bom, mãe. Eu vou falar com a Laura. Vou fazer ela te pedir desculpas. Mas, por favor, não deixe a gente na mão agora. Não é sobre pedir desculpas, Rafael. É sobre respeito. É sobre dignidade. E você acha que me deixar sem dinheiro vai resolver alguma coisa? Não sei. Mas sei que continuar te dando dinheiro não resolveu nada nos últimos 5 anos. Mãe, você está sendo muito egoísta. Egoísta. Eu estava sendo egoísta por não querer mais bancar a vida de luxo do meu filho adulto. Rafael, eu preciso desligar. Mãe, espera. Desliguei o telefone. Minhas mãos tremiam. Nunca tinha feito isso antes. Nunca tinha dito não para Rafael. Nunca tinha colocado limites. O celular começou a tocar novamente. Rafael insistindo. Eu desliguei. Tocou mais 3 vezes até que ele finalmente desistiu. Fui fazer café, tentando acalmar os nervos. Eu me sentia estranha,
como se tivesse feito algo errado. Será que eu estava exagerando? Será que estava sendo realmente egoísta, como Rafael tinha dito? Mas então me lembrei da risada, da cara de Laura quando me chamou de ninguém, do silêncio de Rafael, que nunca me defendia, que nunca colocava limites na esposa ou na filha. Não, eu não estava errada. Passei o domingo inteiro no jardim, podando roseiras, regando plantas, tentando ocupar a mente. A cada meia hora, meu celular tocava. Rafael, Patrícia, até Laura mandou uma mensagem de áudio chorando, dizendo que me amava e pedindo para eu não ficar brava com ela. Mas eu não respondi nenhuma mensagem, não atendi nenhuma ligação. Na segunda-feira de manhã, acordei com uma sensação estranha. Não era arrependimento, era algo diferente. Era determinação. Pela primeira vez em anos, eu sentia que tinha algum controle sobre a minha própria vida. Fiz meu café da manhã com calma. Torrada integral com geleia de morango, suco de laranja fresco, frutas picadas. Comi sozinha na mesa da cozinha, olhando pela janela para o jardim ensolarado. Às 9 horas, liguei para Bernardo Silva, o advogado que cuidava dos negócios de Roberto e agora cuidava dos meus. Helena, que surpresa! Como vai? Bem, Bernardo, preciso marcar uma reunião com você. É urgente. Claro, pode ser hoje à tarde? Perfeito. Cheguei ao escritório de Bernardo às 2 da tarde. Ele me recebeu com aquele sorriso gentil de sempre, me ofereceu café e biscoitos. Então, Helena, o que posso fazer por você? Respirei fundo. Quero fazer algumas mudanças no meu testamento. Bernardo pegou um bloco de notas. Que tipo de mudanças? Quero deixar tudo para instituições de caridade. Ele parou de escrever e me olhou por cima dos óculos. Tudo? Tudo. A casa, os investimentos, as ações, tudo. E o Rafael? Rafael não vai receber nada. Bernardo ficou em silêncio por um momento. Ele conhecia minha família há anos, tinha participado de vários churrascos na minha casa quando Roberto era vivo. Helena, você tem certeza disso? É uma decisão muito drástica. Tenho certeza absoluta. Posso perguntar o motivo? Contei para ele tudo. O almoço de aniversário, as palavras de Laura, a risada de Rafael, os 5 anos sustentando uma família que não me respeitava. Quando terminei, Bernardo balançou a cabeça. Entendo perfeitamente. Mas, Helena, legalmente eu preciso te avisar que Rafael pode contestar o testamento. Filhos têm direito a pelo menos metade da herança. Então vamos fazer o seguinte. Deixo a metade legítima para ele, mas em trust, com condições. Que tipo de condições? Um sorriso pequeno apareceu no meu rosto. Ele só vai poder acessar o dinheiro se provar que consegue se sustentar sozinho por 2 anos. Sem ajuda minha, sem ajuda de ninguém. Bernardo riu. Você está falando sério? Completamente. Isso é brilhante. E cruel, mas brilhante. Passamos a tarde toda reescrevendo meu testamento. Quando saí do escritório, já eram quase 6 horas. Eu me sentia leve, como se tivesse tirado um peso enorme das costas. No caminho para casa, parei num café que eu adorava, mas não frequentava há anos. Pedi um cappuccino e um pedaço de torta de limão. Sentei numa mesa perto da janela e fiquei ali, só observando as pessoas passando na rua, vivendo suas vidas. Quando foi a última vez que eu tinha feito algo assim? Quando foi a última vez que eu tinha saído sozinha, sem pressa, sem compromisso, só para aproveitar o momento? Não conseguia me lembrar. Cheguei em casa quando já estava escurecendo. Havia 23 mensagens não lidas no meu celular. 15 de Rafael, 5 de Patrícia e 3 de números que eu não reconhecia. Ignorei todas e fui tomar um banho longo e quente. Vesti meu pijama mais confortável, preparei um chá e me sentei no sofá com um livro que eu tinha comprado meses atrás, mas nunca tinha começado a ler. Estava na página 20 quando a campainha tocou. Olhei pelo olho mágico. Rafael estava ali, com uma expressão que misturava raiva e desespero. Abri a porta. Mãe, precisamos conversar. Boa noite, Rafael. Entre.
Ele entrou como um furacão, batendo a porta atrás de si. O que você está fazendo? Por que não responde minhas mensagens? Por que não transferiu o dinheiro? Eu te expliquei ontem. Aquilo foi uma bobagem. A Laura é criança, mãe. Crianças falam besteira. Senta, Rafael. Não quero sentar. Quero entender o que está acontecendo com você. Eu me sentei na poltrona e olhei para meu filho. Ele estava com a camisa amarrotada, o cabelo bagunçado, olheiras profundas. Parecia que não tinha dormido direito. Rafael, você me disse ontem que eu estava sendo egoísta. Você tem razão. Ele piscou, confuso. Tenho? Sim, eu fui muito egoísta. Fui egoísta em te proteger das consequências das suas próprias escolhas. Fui egoísta em bancar uma vida que você não pode pagar sozinho. Fui egoísta em te transformar num homem de 40 anos que ainda depende da mamãe. Eu não tenho 40 anos. Tenho 35. Desculpa. Um homem de 35 anos que depende da mamãe. Rafael passou as mãos pelo rosto. Mãe, você não entende. Eu tenho responsabilidades. Tenho uma família para sustentar. E eu entendo isso perfeitamente. Por isso acho que você deveria começar a sustentá-la. Como? Meu salário não cobre nem metade das nossas despesas. Então reduza suas despesas. Não dá para reduzir, mãe. A gente tem compromissos. A mensalidade da escola da Laura é quase R$ 3.000. O condomínio do apartamento é 1.500. O carro da Patrícia. Por que Laura precisa estudar numa escola de R$ 3.000 por mês? Existem escolas públicas excelentes. Rafael me olhou como se eu tivesse sugerido que ele jogasse a filha de um penhasco. Escola pública? Você quer que minha filha estude em escola pública? Milhões de crianças estudam em escolas públicas e se tornam pessoas excelentes. Mas minha filha não vai ser uma dessas milhões. Ela merece o melhor. E quem define o que é o melhor? Uma escola cara ou uma educação de qualidade? Rafael começou a andar de um lado para o outro na sala, nervoso, agitado. Mãe, você não pode fazer isso comigo. Não agora. Eu tenho contas a pagar, tenho compromissos assumidos. Compromissos que você assumiu contando com o meu dinheiro. Porque você sempre disse que ia me ajudar. Você sempre falou que o dinheiro do papai era para me garantir uma vida boa. E eu garanti. Durante 5 anos eu garanti. Mas agora eu percebi que não estou te ajudando. Estou te prejudicando. Me prejudicando? Você acha que me deixar sem dinheiro está me ajudando? Estou te forçando a crescer, Rafael. Ele parou de andar e me olhou com raiva pura nos olhos. Você está fazendo isso por causa daquela bobagem que a Laura falou, não está? Não é uma bobagem. É sim, ela é uma criança de 9 anos, nem sabe o que está dizendo. Ela sabe exatamente o que está dizendo. E você sabe também, tanto que você riu. Eu não ri. Rafael, eu estava lá. Eu vi, eu ouvi. Ele ficou em silêncio, respirando pesado. Tá bom, disse finalmente. Eu ri. Mas foi uma risada nervosa. Eu fiquei sem graça com a situação. E qual foi sua reação? Você repreendeu sua filha? Você me defendeu? Você mostrou para ela que aquilo era inaceitável? Silêncio. Não, eu mesma respondi. Você riu e Patrícia riu. E vocês dois saíram daqui como se nada tivesse acontecido. Rafael sentou no sofá e colocou a cabeça entre as mãos. O que você quer que eu faça, mãe? Quer que eu bata na minha filha? Quer que eu brigue com a Patrícia? Quero que você seja pai. Quero que você ensine sua filha sobre respeito. Quero que você tome as rédeas da sua própria vida. E se eu não conseguir? Então você vai aprender. Rafael levantou a cabeça e me olhou. Você realmente não vai me dar mais dinheiro? Não. Nem esse mês? Nem esse mês, nem o próximo, nem nunca mais. Mãe, eu vou perder tudo. O apartamento, os carros, a escola da Laura. Talvez seja exatamente isso que você precisa perder para aprender a valorizar o que tem. Ele ficou me olhando por um longo tempo. Eu vi raiva em seus olhos, mas também vi medo. Medo real de ter que enfrentar a realidade. Você mudou, ele disse finalmente. É verdade. Mudei. Não gosto dessa nova versão sua. Eu sei, mas eu estou gostando.
Rafael se levantou, pegou as chaves do carro do bolso e caminhou até a porta. Antes de sair, ele se virou. Você vai se arrepender disso, mãe. Talvez, mas por enquanto estou em paz com minha decisão. Ele bateu a porta ao sair. Ouvi o carro dele arrancando com força, os pneus cantando no asfalto. Voltei para o sofá e peguei meu livro de novo. Minhas mãos não tremiam mais. Meu coração batia no ritmo normal. Eu estava calma, centrada, segura da minha decisão. Nos dias seguintes, as mensagens e ligações continuaram. Rafael tentava de tudo. Raiva, chantagem emocional, promessas de mudança, ameaças veladas. Patrícia me mandou áudios longos dizendo que eu era uma sogra horrível, que estava destruindo a família, que Laura estava sofrendo por minha causa. Mas eu não cedi. Bloqueei Patrícia depois do 5º áudio. Rafael, eu continuei atendendo, mas sempre com a mesma resposta. Não vou transferir dinheiro. Você precisa aprender a se virar sozinho. 2 semanas depois, recebi uma ligação inesperada. Era Mariana, a diretora da escola de Laura. Dona Helena, bom dia, tudo bem? Bom dia, Mariana. Tudo ótimo. E você? Olha, estou ligando porque temos uma situação delicada aqui. O Rafael está com 3 mensalidades em atraso. 3 mensalidades, R$ 9.000. Entendo. A senhora sempre foi a responsável financeira da Laura aqui na escola. Gostaria de saber se podemos resolver essa pendência. Na verdade, Mariana, a partir de agora, os pais da Laura é que são responsáveis pelas mensalidades. Silêncio do outro lado. Mas a senhora não vai mais. Não vou mais pagar. Entendo. Bem, nesse caso, precisarei conversar com o Rafael, porque se ele não regularizar a situação, infelizmente, vamos ter que desligar a Laura da escola. Faça o que for necessário. Depois que desliguei, fiquei pensando em Laura. Será que ela estava sofrendo? Será que entendia o que estava acontecendo? Mas então me lembrei. Era exatamente isso que ela precisava aprender. Que ações têm consequências, que palavras machucam, que desrespeito tem um preço. 1 semana depois, Rafael apareceu na minha porta novamente. Dessa vez estava diferente. Não vinha com raiva. Vinha derrotado. Mãe, posso entrar? Claro! Ele sentou no sofá, mas não me olhou nos olhos. Vou perder o apartamento. O banco já iniciou o processo de execução. Sinto muito. Sente? Você está fazendo isso de propósito. Você quer me ver fudido. Não fale palavrão na minha casa, Rafael. Ele respirou fundo. Desculpa, mas você precisa entender. Eu não consigo pagar todas essas contas sozinho. É impossível. Então mude de vida. Como? Como eu faço isso? Já cortei tudo que dava para cortar. Vocês ainda saem para jantar fora? Silêncio. Rafael, vocês ainda saem para jantar fora? 1 vez por semana, mas é nosso momento de casal. Quanto vocês gastam nessas saídas? Uns R$ 500. R$ 500 por semana é 2.000 por mês. Isso paga quase uma mensalidade da Laura. Mas a gente precisa ter alguma vida social. Não posso virar um eremita. Não estou pedindo para você virar um eremita. Estou pedindo para você viver dentro das suas possibilidades. Rafael se levantou e começou a andar pela sala novamente. Era um hábito dele quando ficava nervoso. A Patrícia está doida comigo. Ela disse que se eu não resolver essa situação, ela vai me deixar. Então deixa que ela te deixe. Ele parou e me olhou, chocado. Como você pode dizer isso? Ela é minha esposa, mãe da minha filha. E ela te ama? Claro que me ama. Tem certeza? Ou ela ama o estilo de vida que você proporcionava para ela? Rafael ficou em silêncio. Eu conseguia ver os pensamentos correndo pela cabeça dele. A Patrícia me ama, ele disse, mas sua voz não tinha convicção nenhuma. Então ela vai ficar com você mesmo se vocês perderem tudo. Mãe, você não entende. Não é tão simples assim. É sim, Rafael. É exatamente assim, tão simples. Ou ela te ama de verdade, ou ela ama seu dinheiro, que no caso é o meu dinheiro. Ele voltou a sentar, derrotado. O que eu faço, mãe? Você arruma um lugar mais barato para morar.
Tira Laura daquela escola cara e coloca numa escola pública. Vende o carro da Patrícia e compra um mais simples. Para de sair para jantar fora toda semana. Vive como um adulto normal que ganha o salário que você ganha. E você não vai me ajudar em nada? Não. Nem um pouquinho? Não. Rafael me olhou com uma mistura de raiva e tristeza. Você é muito cruel, mãe. Nunca pensei que fosse capaz disso. E eu nunca pensei que fosse capaz de criar um filho que deixa a própria filha me desrespeitar. Ele não tinha resposta para isso. Um mês depois, Rafael ligou-me pedindo para visitar Laura. Ela estava morando com ele e Patrícia num apartamento alugado na Zona Norte, bem mais modesto que o apartamento que eles tinham perdido. Aceitei o convite, curiosa para ver como estavam vivendo agora. O apartamento era pequeno, 2 quartos, sala e cozinha integradas. Não era feio, mas era claramente um downgrade brutal do que eles estavam acostumados. Os móveis eram os mesmos do apartamento anterior, mas agora pareciam grandes demais para o espaço. Patrícia me recebeu com frieza. Não disse bom dia, não me ofereceu café, apenas me olhou com aqueles olhos cheios de ressentimento. Laura está no quarto. Foi tudo o que ela disse antes de voltar para a cozinha. Encontrei minha neta deitada na cama, mexendo no celular. O quarto dela era pequeno, mas estava decorado com carinho. Percebi que os brinquedos eram os mesmos de antes, só que agora estavam mais apertados no espaço. Oi, vovó. Oi, minha linda. Como você está? Ela deu de ombros, sem tirar os olhos do celular. Tudo bem. Gostando da escola nova? É horrível. As meninas não usam roupas de marca. A professora é chata. Não tem quadra de tênis. Sentei na beirada da cama. Laura, me olha. Ela finalmente largou o celular e olhou para mim. Por que você acha que tudo isso aconteceu? Porque você parou de dar dinheiro para o papai. E por que você acha que eu parei? Ela ficou em silêncio. Laura, você lembra o que me disse no meu aniversário? Que você é ninguém. E você acha que isso foi uma coisa bonita de se dizer? Ela baixou os olhos. A mamãe sempre fala isso. Ah. Então não era só uma frase de criança. Era algo que Laura ouvia em casa. E você acha que está certo? Não sei. Você não trabalha, não faz nada. Só fica em casa. Laura, você sabe o que eu fazia quando seu avô era vivo? Não. Eu trabalhava com ele. Ajudava a administrar os negócios. Criava seu pai. Cuidava da casa. Tinha uma vida completa. Depois que seu avô morreu, eu dediquei minha vida a ajudar vocês. Paguei a escola que você tanto gostava. Paguei os carros que sua mãe dirigia. Paguei o apartamento lindo onde vocês moravam. Laura me olhou com os olhos arregalados. Sério? Sério. Durante 5 anos, eu gastei quase R$ 1 milhão sustentando sua família. Nossa! E no meu aniversário você me chamou de ninguém, e seu pai riu. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Me desculpa, vovó. Abracei minha neta, sentindo o corpinho dela tremendo nos meus braços. Ela era só uma criança. Uma criança que tinha sido criada com valores errados, mas ainda era só uma criança. Eu te perdoo, Laura, mas você precisa aprender uma coisa muito importante. As palavras têm poder. Quando você chama alguém de ninguém, você está tirando o valor daquela pessoa. E todo mundo tem valor. Todo mundo é alguém. Mesmo as pessoas da minha escola nova? Principalmente as pessoas da sua escola nova. Elas podem não ter roupas de marca, mas isso não as torna menos importantes. Laura assou o nariz no meu ombro. Eu não gosto da nossa vida agora. Eu sei, meu amor, mas às vezes a gente precisa perder coisas para aprender a valorizar o que realmente importa. E o que realmente importa? Família, amor, respeito. Essas coisas não custam dinheiro, mas valem muito mais que qualquer apartamento luxuoso ou carro caro. Fiquei com Laura por 1 hora, conversando, brincando, tentando reconectar com ela de um jeito que eu não conseguia fazer quando tudo era sobre dinheiro e status. Quando saí do quarto, encontrei Rafael na sala. Ele parecia exausto. Como você está, filho? Sobrevivendo.
Mal, mas sobrevivendo. E Patrícia? Ele olhou para a cozinha, onde a esposa estava lavando louça com uma expressão de raiva permanente no rosto. Ela não está feliz, mas está aqui. Por quanto tempo? Rafael deu de ombros. Não sei. Ela fala em divórcio todo dia, mas ainda não foi embora. E você? Como está se sentindo em relação a tudo isso? Ele ficou em silêncio por um longo tempo. Quando falou, sua voz estava carregada de emoção. Estou com raiva, muito com raiva de você. Mas também estou começando a entender. Entender o quê? Que eu estava vivendo uma mentira. Que eu não era o cara bem-sucedido que eu pensava ser. Que era você quem estava me sustentando e eu nem tinha coragem de admitir isso para mim mesmo. Era a primeira vez que Rafael mostrava qualquer tipo de autoconsciência sobre a situação. E como isso te faz sentir? Humilhado, envergonhado, perdido. Eu queria abraçá-lo, dizer que estava tudo bem, que eu ia ajudar de novo, mas sabia que não podia fazer isso. Se eu voltasse atrás agora, nada teria mudado. Rafael, você vai superar isso. Você é mais forte do que pensa. Não me sinto forte, mãe. Me sinto um fracassado. Você só é um fracassado se desistir. Se você continuar lutando, se você aprender com isso, você vai sair dessa muito melhor. Ele olhou para mim com olhos vermelhos. E se eu não conseguir? E se eu perder tudo de vez? Então, você vai reconstruir do zero. E dessa vez, vai ser tudo seu. Não vai ser sustentado com o dinheiro da sua mãe. Vai ser conquistado com seu próprio esforço. Quando saí daquele apartamento, meu coração estava apertado. Era difícil ver meu filho assim, quebrado, lutando, mas eu sabia que estava fazendo a coisa certa. Nos meses seguintes, mantive distância. Rafael ligava de vez em quando para dar notícias, mas nunca pedia dinheiro. Laura me mandava mensagens carinhosas, contando sobre a escola nova, sobre as amigas que tinha feito. Patrícia continuava me odiando, mas isso não era novidade. Comecei a viver minha própria vida. Retomei contato com amigas antigas que tinha abandonado. Voltei a fazer aulas de pintura, um hobby que eu adorava, mas tinha deixado de lado. Viajei sozinha pela primeira vez na vida. Fui para Buenos Aires por uma semana e me senti livre como nunca. Descobri que ser ninguém para minha família significava ser alguém para mim mesma. Estava numa dessas viagens, em Florianópolis, quando recebi uma ligação de Rafael. Era quase meia-noite. Mãe, desculpa ligar tão tarde. Tudo bem, filho. O que aconteceu? É a Patrícia. Ela foi embora. Sentei na cama do hotel, segurando o telefone com força. Como assim foi embora? Ela pegou as coisas dela e foi embora. Disse que não aguenta mais viver assim, que merece coisa melhor. Ouvi a voz dele quebrar. E a Laura? Ficou comigo. A Patrícia nem quis levar ela. Disse que não tem condições de cuidar sozinha. Que mãe faz isso? Que mulher abandona a própria filha porque não quer lidar com dificuldades financeiras? Rafael, você está bem? Não estou bem. Não sei o que fazer, mãe. Não sei como cuidar da Laura sozinho. Não sei como trabalhar e ser pai ao mesmo tempo. Não sei de nada. Você vai aprender. É difícil, mas você vai aprender. Será que eu posso? Será que você poderia vir aqui? Não para dar dinheiro, só para... Não sei, para estar aqui. Era a primeira vez que Rafael pedia minha presença, não meu dinheiro. Eu volto amanhã. Vou aí te ver. Quando cheguei no apartamento dele no dia seguinte, encontrei uma cena deprimente. Caixas de pizza velhas na mesa, louça suja na pia, roupas espalhadas pelo sofá. Laura estava no quarto, calada, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Rafael estava pior ainda. Não tinha se barbeado, usava a mesma roupa de dias atrás, cheirava a suor e desespero. Arregacei as mangas e comecei a trabalhar. Lavei a louça, organizei a sala, joguei o lixo fora. Rafael ficou sentado no sofá, imóvel, olhando para o nada. Quando terminei de limpar, sentei ao lado dele. Você está chateado porque ela foi embora ou aliviado? Rafael pensou por um longo tempo antes de responder.
As duas coisas. Estou chateado porque minha família acabou, mas estou aliviado porque não preciso mais fingir. Fingir o quê? Que eu era feliz, que nosso casamento era bom, que a Patrícia me amava. Ela nunca te amou? Acho que não. Acho que ela amava a ideia de mim, o cara bem-sucedido que podia dar a ela a vida que ela queria. Quando descobriu que eu não era esse cara, quando descobriu que era você quem bancava tudo, alguma coisa quebrou. Ela começou a me olhar com desprezo. Sinto muito, filho. Não sinta. Você tinha razão. Nosso casamento era uma mentira. Nossa vida inteira era uma mentira. Ficamos sentados em silêncio por um tempo. Finalmente, Rafael falou de novo. Mãe, eu tenho que te contar uma coisa. O que é? Consegui uma promoção no trabalho. Olhei para ele surpresa. Sério? Sim. Vou ser coordenador de vendas. O salário vai aumentar uns R$ 4.000. Rafael, isso é ótimo. É. E sabe por que eu consegui? Porque eu comecei a trabalhar de verdade. Comecei a me esforçar, a ir atrás dos clientes, a me dedicar. Antes eu era preguiçoso, fazia o mínimo necessário porque sabia que se faltasse dinheiro, você cobriria. Agora eu não tenho essa rede de segurança. Então eu trabalho de verdade. Segurei a mão dele. Estou orgulhosa de você. Não fica. Ainda estou longe de ser o homem que você e o papai queriam que eu fosse. Mas você está caminhando na direção certa. Passei aquela semana ajudando o Rafael a se organizar. Não dei dinheiro, mas dei tempo. Ajudei a estabelecer uma rotina com Laura, ensinei a ele como fazer algumas refeições básicas, mostrei como administrar o orçamento apertado que ele tinha. Laura estava sofrendo com a partida da mãe, mas aos poucos começou a se abrir comigo. Conversávamos sobre a escola, sobre as amigas, sobre os medos dela. Uma noite, enquanto eu arrumava os cabelos dela antes de dormir, ela me perguntou: Vovó, por que a mamãe foi embora? Como você explica para uma criança de 9 anos que a mãe dela é superficial e egoísta? Às vezes, os adultos fazem escolhas que a gente não entende, meu amor. Sua mãe está passando por um momento difícil. Ela não me ama mais? Ela te ama. Do jeito dela, mas ama. Eu falei para ela que sentia sua falta. Ela disse que está muito ocupada para me ver. Respirei fundo, tentando controlar a raiva que sentia de Patrícia naquele momento. Laura, tem uma coisa que eu quero que você entenda. O amor verdadeiro não é sobre palavras. É sobre ações. É sobre estar presente, mesmo quando é difícil. Como você? Como eu o quê? Você está aqui, mesmo depois de eu ter sido má com você. Abracei minha neta com força. Porque você é minha família. E família a gente não abandona. Nos meses seguintes, estabelecemos uma nova rotina. Eu visitava Rafael e Laura 2 vezes por semana. Ajudava com o dever de casa, cozinhava algumas refeições, dava apoio emocional. Mas não dava dinheiro. Rafael estava se virando. Não era fácil, ele reclamava constantemente do cansaço, da falta de tempo, das contas apertadas. Mas estava conseguindo. Laura estava se adaptando à nova escola. Fez amigas, entrou para o time de vôlei, começou a trazer notas melhores para casa. Descobriu que podia ser feliz sem ter o iPhone mais recente ou as roupas mais caras. Um dia, 6 meses depois de Patrícia ter ido embora, Rafael me chamou para almoçar. Ele tinha cozinhado algo que eu nunca imaginei que veria na vida. A comida não estava perfeita. O macarrão estava um pouco mole demais e o molho meio ralo, mas ele tinha tentado. Tinha se esforçado. Então, mãe, ele disse enquanto comíamos, eu quero te fazer uma pergunta. Pode falar. Por que você fez isso? Por que você me cortou tão radicalmente? Coloquei o garfo no prato e olhei para meu filho. Porque eu te amo. Não parece. Eu sei. Mas é verdade. Eu te amo demais para continuar te prejudicando. Como você estava me prejudicando? Te dando tudo sem você ter que lutar por nada, te transformando num adulto que não sabia enfrentar desafios, te ensinando que você sempre teria alguém para te salvar. Rafael ficou em silêncio, processando. Você tinha razão.
ele disse finalmente. Eu era um idiota mimado que achava que merecia tudo sem ter que trabalhar por nada. Você não era um idiota, era apenas perdido. E agora? Agora você está se achando, está aprendendo quem você realmente é sem as muletas que eu te dei. Rafael olhou pela janela do apartamento pequeno, para a vista nada especial dos prédios vizinhos. Sabe o que é engraçado? Eu sou mais feliz agora do que era antes. Sério? Sério. Antes eu estava sempre estressado, sempre tentando manter as aparências, sempre com medo de que alguém descobrisse que eu não era tão bem-sucedido quanto parecia. Agora eu não preciso fingir. Eu sou apenas eu. Sorri. E quem é você? Um cara normal, com um salário normal, vivendo uma vida normal. E está tudo bem. Sentir orgulho de filho é uma das melhores sensações do mundo. Algumas semanas depois, no dia do meu aniversário, Rafael e Laura apareceram na minha porta com um bolo. Um bolo simples, de caixinha, mas com uma vela no formato de número 63. Feliz aniversário, vovó! Laura gritou, pulando de alegria. Obrigada, minha linda, vocês não precisavam. Precisávamos sim, Rafael disse. O ano passado a gente estragou seu aniversário. Esse ano a gente quer fazer diferente. Cantamos parabéns. Cortei o bolo. Comemos rindo, conversando, compartilhando histórias. Quando estavam indo embora, Rafael me abraçou forte. Obrigado, mãe. Por quê? Por não desistir de mim. Por me dar o empurrão que eu precisava. De nada, filho. E mãe, sobre aquele dia, quando a Laura te chamou de ninguém? Não precisa. Precisa sim. Eu fui um covarde. Eu ri porque estava com vergonha de admitir a verdade. A verdade de que sem você, eu realmente era ninguém. Mas agora eu sou alguém. Alguém que trabalha, que se esforça, que cria a filha sozinho. E isso eu devo a você. Aquelas palavras valeram mais que qualquer presente caro. Mais alguns meses se passaram. Estávamos em dezembro, quase um ano desde aquele fatídico aniversário. Eu estava decorando minha casa para o Natal quando o telefone tocou. Era um número que eu não reconhecia. Alô? Helena? É a Patrícia. Fiquei em silêncio, segurando o telefone com força. O que você quer, Patrícia? Eu queria conversar com você, pessoalmente, se possível. Sobre o quê? Sobre tudo, por favor, é importante. Contra meu melhor julgamento, aceitei. Marcamos num café no centro, neutro, público. Patrícia chegou pontualmente. Ela estava diferente. Mais magra, com olheiras, vestindo roupas simples. Nada da mulher glamurosa que eu conhecia. Obrigada por vir, ela disse, sentando-se à minha frente. O que você quer? Quero me desculpar. Levantei uma sobrancelha. Patrícia pedindo desculpas? Isso era novidade. Por quê? Porque eu fui uma pessoa horrível. Com você, com o Rafael, com a Laura. Eu fui superficial, egoísta, cruel. E o que te fez perceber isso? Patrícia olhou para a xícara de café à sua frente. A vida. Depois que eu saí de casa, fui morar com uma amiga. Achei que ia ser ótimo, que ia finalmente ter a liberdade que eu queria. Mas sabe o que aconteceu? Descobri que ninguém queria saber de mim. As amigas que eu achava que tinha só estavam interessadas nas festas, nas saídas caras. Quando eu não podia mais pagar essas coisas, elas sumiram. E o que você fez? Tive que arrumar um emprego. Um emprego de verdade, não aquele bico de designer que eu fazia de vez em quando. Estou trabalhando como vendedora numa loja de roupas. Ganho um salário mínimo. E como está sendo? Humilhante, exaustivo, mas necessário. Pela primeira vez na vida, eu entendo o que é ter que trabalhar para sobreviver. Tomei um gole do meu café, observando Patrícia. Ela parecia genuinamente diferente. Por que você está me contando isso? Porque eu quero voltar para o Rafael. Ah, então era isso. Patrícia, você não pode voltar só porque descobriu que o mundo lá fora é difícil. Não é só por isso. É porque eu percebi que eu amava o que o Rafael me dava, não quem ele era. E agora eu quero conhecer quem ele realmente é,
sem dinheiro, sem luxos, sem mentiras. Você já falou com ele sobre isso? Tentei. Ele não quer nem me ouvir. E você acha que eu posso te ajudar? Você é a mãe dele. Ele te escuta. Ri. Patrícia, durante anos ele não me escutou. Só começou a me escutar quando eu parei de dar dinheiro para ele. Por favor, Helena, eu sei que você não gosta de mim. Eu não gosto de mim também, mas eu quero ter uma chance de ser uma pessoa melhor, de ser uma mãe melhor para a Laura. E a Laura? Você a abandonou. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Patrícia. Eu sei. Foi a pior coisa que eu já fiz. Toda noite eu vou dormir pensando nela, me perguntando se ela está bem, se sente minha falta, se me odeia. Ela não te odeia. Ela sofre sua falta, mas está aprendendo a viver sem você. Eu não quero que ela aprenda a viver sem mim. Eu quero estar na vida dela. Quero ser presente. Não a mãe que eu era antes, que só se importava com aparências, mas uma mãe de verdade. Olhei para Patrícia por um longo momento. Será que ela estava sendo sincera? Ou era apenas mais uma manipulação? Patrícia, eu não vou falar com o Rafael. Essa decisão é dele, não minha. Mas o que eu posso fazer é dar um conselho. Se você realmente mudou, prove com ações, não com palavras. Apareça na vida da Laura, passe tempo com ela, mostre que você se importa. O Rafael vai ver isso. E aí ele vai decidir se quer te dar uma segunda chance. Patrícia assentiu, enxugando as lágrimas. Obrigada por me ouvir. De nada. Quando ela estava saindo, se virou. Helena, tem mais uma coisa. O quê? Sobre aquele dia do seu aniversário, quando a Laura te chamou de ninguém. Fui eu quem plantou essa ideia na cabeça dela. Eu falava isso de você pelas costas. Eu era invejosa, ressentida, porque você tinha tudo o que eu queria. Dinheiro, estabilidade, a admiração do Rafael. Então, eu te diminuía, te desvalorizava, e a Laura ouvia e repetia. Era o que eu desconfiava, mas ouvir a confirmação ainda doía. Por que você está me contando isso? Porque você merece saber. E porque eu preciso assumir a responsabilidade pelas minhas ações. Eu transformei minha filha numa pessoa cruel. E agora eu preciso ensiná-la a ser melhor. Não contei para Rafael sobre minha conversa com Patrícia. Achei que ele deveria descobrir as coisas no seu próprio tempo, da sua própria maneira. Mas alguns dias depois, Laura me ligou, toda animada. Vovó, a mamãe apareceu na escola hoje. Apareceu? É, ela me esperou na saída, perguntou se eu queria tomar um sorvete com ela. E você foi? Fui. E sabe, ela estava diferente. Não ficou no celular o tempo todo. Ela realmente conversou comigo. Perguntou sobre minhas amigas, sobre minhas aulas, sobre como eu estava me sentindo. E como você está se sentindo? Confusa. Tipo, eu fiquei feliz de ver ela, mas também fiquei brava, porque ela me abandonou. E você disse isso para ela? Disse. Falei que fiquei triste, que chorei muito, que fiquei com raiva. E o que ela disse? Pediu desculpas, chorou, falou que tinha feito tudo errado e que queria tentar de novo. E você acredita nela? Silêncio por um momento. Não sei. Quero acreditar. Mas tenho medo. É normal ter medo. Mas sabe o que eu aprendi esse ano? Que todo mundo merece uma segunda chance, desde que estejam dispostos a mudar de verdade. Nas semanas seguintes, Patrícia começou a aparecer mais na vida de Laura. Buscava ela na escola uma vez por semana. Levava para o parque. Ajudava com o dever de casa. Ações simples, mas consistentes. Rafael ficou desconfiado no começo. Quando eu visitava, ele reclamava. Ela aparece agora que não tem que pagar nada. Agora que a responsabilidade é minha. E você não acha que talvez ela esteja genuinamente tentando ser uma mãe melhor? Não sei o que achar, mãe. Ela me machucou muito, me abandonou quando eu mais precisava. Verdade, ela fez isso, mas as pessoas podem mudar. Você mudou, eu mudei. Será que ela também pode mudar? Só o tempo vai dizer. O Natal chegou.
Eu preparei uma ceia na minha casa. Convidei Rafael e Laura. Não convidei Patrícia, mas também não proibi Rafael de convidá-la. Na véspera do Natal, Rafael me ligou. Mãe, eu convidei a Patrícia para a ceia de amanhã. Você se importa? É sua ex-mulher. Você decide. Mas é sua casa. E você é meu filho. Se você quer que ela esteja lá, tudo bem. No dia seguinte, quando abri a porta e vi Patrícia ali, carregando uma travessa com farofa, quase não a reconheci. Ela usava um vestido simples, sem maquiagem exagerada, sem joias chamativas. Parecia normal. Helena, obrigada por me deixar vir. Patrícia, entre. A ceia foi estranha, mas não desagradável. Patrícia ficou quieta a maior parte do tempo, apenas observando, ouvindo. Ajudou a servir a comida, recolheu os pratos, lavou a louça sem que ninguém pedisse. Depois da ceia, enquanto Rafael e Laura montavam um quebra-cabeça na sala, Patrícia veio até a cozinha, onde eu estava guardando os pratos. Helena, posso te fazer uma pergunta? Pode. Como você conseguiu? Como você conseguiu criar um filho tão bom, mesmo depois de tudo que aconteceu? Parei o que estava fazendo e olhei para ela. Eu não criei ele. Ele se criou. Eu só dei o empurrão que ele precisava. Mas você fez tudo isso sozinha. Cortou ele financeiramente, aguentou a raiva dele, manteve distância quando devia ser tão difícil. Como? Porque às vezes amar alguém significa deixá-los cair, deixá-los sentir dor, deixá-los aprender. Se eu continuasse salvando o Rafael de todas as consequências, ele nunca teria crescido. Patrícia assentiu, pensativa. Eu estou tentando ser melhor, mas é difícil. Às vezes eu quero voltar a ser quem eu era. É mais fácil ser superficial. Claro que é. Ser uma pessoa de verdade dói. Exige vulnerabilidade, humildade, esforço, mas vale a pena. Você acha que o Rafael vai me perdoar algum dia? Não sei, mas se você continuar mostrando através de ações que mudou, talvez. Naquela noite, quando todos estavam indo embora, vi Rafael segurar a mão de Patrícia por um segundo antes de soltá-la. Foi um gesto pequeno, mas significativo. O ano novo chegou. Eu passei sozinha, como gostava agora. Sentada no meu terraço, com uma taça de espumante, olhando os fogos de artifício iluminando o céu de Porto Alegre. Pensava em tudo que tinha acontecido. Em como uma única frase tinha mudado completamente o rumo da minha vida e da vida da minha família. Você é ninguém. Aquelas palavras tinham me partido ao meio, mas também tinham me libertado, me forçado a olhar para minha vida e perceber que eu tinha me tornado invisível, sem propósito, vivendo apenas para servir aos outros. Agora eu era alguém. Não para minha família, mas para mim mesma. Tinha minha vida, meus hobbies, minhas amigas, minha independência. E paradoxalmente, agora que eu não estava mais disponível para ser usada, minha família me respeitava mais, me via mais, me valorizava mais. Em janeiro, recebi uma carta no correio. Era de Laura, escrita à mão, com aquela caligrafia infantil cheia de erros de ortografia. Querida vovó Helena, eu escrevo essa carta para dizer que te amo muito. Esse ano foi muito difícil, mas eu aprendi muitas coisas. Aprendi que dinheiro não é o mais importante. Aprendi que as pessoas que te amam de verdade ficam com você mesmo quando as coisas são difíceis. Aprendi que palavras machucam e que eu nunca devia ter te chamado de ninguém. Você não é ninguém. Você é a pessoa mais importante da minha vida. Obrigada por não desistir de mim mesmo quando eu fui má. Obrigada por me ensinar a ser uma pessoa melhor. Te amo muito, muito, muito. Laura. Chorei lendo aquela carta. Chorei de alívio, de felicidade, de orgulho. Coloquei a carta numa moldura e pendurei no meu escritório, ao lado da foto de Roberto. Ele teria ficado orgulhoso também. Em março, Rafael me ligou com notícias. Mãe, eu e a Patrícia estamos tentando de novo. Tentando? Não voltamos a morar juntos, mas estamos namorando, devagar, um dia de cada vez. Ela mudou, mãe, de verdade. Eu sei. Como você sabe? Porque eu converso com a Laura.
Ela me conta tudo. Rafael riu. Aquela menina não sabe guardar segredo nenhum. É uma qualidade. Honestidade é importante. Mãe, eu queria te agradecer por tudo. Não precisa me agradecer. Preciso sim. Você salvou minha vida. Salvou meu casamento. Salvou minha relação com minha filha. Fez tudo isso me deixando cair. Às vezes a gente precisa cair para aprender a se levantar sozinho. Eu sei. E agora eu sei me levantar. Em junho, eles se casaram de novo. Foi uma cerimônia pequena, só família próxima e alguns amigos. Nada como o casamento pomposo que tinham feito 10 anos atrás. Patrícia usava um vestido simples, comprado numa loja de departamentos. Rafael usava o mesmo terno que usava para trabalhar. Não havia banda, apenas um violonista tocando músicas suaves. Mas havia amor. Amor real, baseado em conhecimento mútuo, em respeito, em parceria. Não era perfeito, mas era real. Durante a festa, Laura me puxou para um canto. Vovó, obrigada. Por quê, meu amor? Por ter feito tudo isso, por ter nos ensinado o que realmente importa. Eu não fiz nada, vocês que fizeram o trabalho. Você começou. Você nos mostrou que a gente estava vivendo errado. E vocês tiveram coragem de mudar. Isso é o mais importante. Laura me abraçou forte. Quando eu crescer, quero ser igual a você. Não, minha linda. Você deve ser igual a você mesma, mas uma versão melhor que aprendeu com os erros. Naquela noite, deitada na minha cama, sozinha na minha casa grande, pensei em tudo que tinha acontecido desde aquele aniversário fatídico. Tinha perdido muita coisa. O relacionamento fácil que tinha com Rafael, o conforto de ser necessária, a ilusão de que minha família me amava incondicionalmente. Mas tinha ganho muito mais. Tinha ganho respeito. Tinha ganho minha própria identidade. Tinha ganho a satisfação de ver meu filho se tornar um homem de verdade. Tinha ganho uma relação genuína com minha neta. E mais importante, tinha aprendido que não ser ninguém para os outros significava finalmente ser alguém para mim mesma. O tempo passou e a vida foi se ajeitando. Rafael foi promovido novamente, agora era gerente de vendas. O salário dele permitia que ele sustentasse a família com dignidade, sem luxos, mas sem apertar muito. Patrícia continuou trabalhando na loja de roupas. Descobriu que gostava de moda de verdade, não só de usar roupas caras. Começou a fazer cursos online sobre design e styling. Laura se transformou numa menina completamente diferente. Estudava numa escola pública, tinha amigas de todas as classes sociais, participava de projetos comunitários. Era empática, gentil, consciente. E eu finalmente estava vivendo minha vida. Voltei a pintar regularmente. Minhas telas enchiam as paredes da minha casa, coloridas, vibrantes, cheias de vida. Comecei a vender algumas em feiras de arte locais, não porque precisava do dinheiro, mas porque me fazia sentir produtiva. Retomei amizades antigas. Meu círculo social, que tinha encolhido para praticamente zero depois da morte de Roberto, agora estava florescente. Tinha amigas para tomar café, para ir ao cinema, para viajar. Ah, sim, as viagens. Eu estava viajando pelo menos uma vez por trimestre. Já tinha ido para a Argentina, Chile, Peru. Estava planejando ir para a Europa no ano seguinte. Mas a melhor parte era a relação que eu tinha desenvolvido com minha família. Não era mais uma relação de dependência, era uma relação de amor genuíno. Rafael me visitava não porque precisava de dinheiro, mas porque queria me ver. Ligava para contar sobre o dia dele, para pedir conselhos, para dividir alegrias e tristezas. Laura dormia na minha casa todo sábado. Tínhamos estabelecido uma tradição. Fazíamos o café da manhã juntas, depois passávamos a manhã no parque ou no museu, almoçávamos em casa e à tarde pintávamos juntas. Ela estava se tornando uma artista talentosa. Suas telas eram criativas, expressivas, cheias de emoção. Eu guardava todas, dizendo que um dia elas valeriam uma fortuna. Patrícia e eu tínhamos desenvolvido uma relação cordial, quase amigável. Ela me respeitava agora, de um jeito que nunca tinha respeitado antes.
Às vezes, até me pedia conselhos sobre Laura ou sobre como lidar com dificuldades financeiras. Um dia, quase 2 anos depois daquele aniversário que mudou tudo, Rafael apareceu na minha casa sem avisar. Ele parecia preocupado. Mãe, preciso conversar com você sobre uma coisa. Meu coração apertou. O que aconteceu? Está tudo bem com a Laura, com a Patrícia? Está tudo bem com elas. É sobre você. Sobre mim? Ele se sentou no sofá e me olhou com aquela expressão séria que usava quando tinha algo importante a dizer. Mãe, faz quanto tempo que você não vai ao médico? Não sei. Alguns anos. Por quê? A Laura me disse que você tem estado cansada ultimamente, que às vezes você esquece coisas. Era verdade. Nos últimos meses eu tinha notado que estava mais esquecida. Perdia as chaves com frequência, esquecia compromissos, tinha dificuldade para lembrar nomes. Atribuía tudo isso à idade. Afinal, eu tinha 64 anos. Era natural ficar mais esquecida. É só idade, Rafael. Mas e se não for? Mãe, por favor, faça um check-up completo, pelo menos para nos dar paz de espírito. Concordei, mais para acalmá-lo do que por qualquer preocupação real. Mas quando os resultados dos exames chegaram, tudo mudou. Eu tinha início de Alzheimer. O neurologista explicou que era estágio inicial, que com medicação e cuidados adequados poderia desacelerar a progressão, mas que não havia cura. Sentei no consultório, ouvindo as palavras do médico, mas minha mente estava em outro lugar. Estava pensando em Roberto, em como ele tinha morrido de repente, sem tempo para se despedir. Pelo menos eu tinha tempo. Tempo para me preparar, para colocar tudo em ordem, para me despedir devagar. Quando contei para Rafael, ele desmoronou. Chorou como não chorava desde a morte do pai. Não, mãe, não pode ser. Você é tão forte, tão saudável. É a vida, filho. A gente não controla tudo. Mas não é justo! Você acabou de começar a viver de novo. Você tem tanto pela frente. Ou talvez eu tenha exatamente o que preciso. Esses últimos 2 anos foram os melhores da minha vida. Eu fui feliz de verdade. Laura reagiu diferente. Ela não chorou, apenas ficou muito quieta. Naquela noite, quando ela estava dormindo na minha casa como de costume, entrou no meu quarto. Vovó, você vai esquecer de mim? Meu coração se partiu em 1000 pedaços. Não sei, meu amor. A doença funciona assim. Eu posso esquecer muitas coisas, mas você não pode esquecer de mim, você não pode. Ela começou a chorar desesperadamente. Abracei minha neta, sentindo as lágrimas dela molhando minha camisola. Laura, mesmo que eu esqueça seu nome, mesmo que eu esqueça sua cara, uma coisa eu nunca vou esquecer. O quê? O amor que eu sinto por você. Esse amor está tão fundo dentro de mim que nenhuma doença consegue apagar. Promete? Prometo. Nos meses seguintes, minha família se uniu de um jeito que eu nunca tinha visto antes. Rafael e Patrícia se revezavam para me levar nas consultas médicas. Laura fazia desenhos para mim todos os dias, cada um com uma mensagem. Para a vovó, não esquecer que eu te amo. Eu comecei a escrever cartas. Cartas para Rafael, para Laura, para Patrícia. Cartas contando histórias, dando conselhos, expressando amor. Queria deixar algo tangível, algo que eles pudessem ler quando eu não estivesse mais lá mentalmente. Também reescrevi meu testamento novamente. Dessa vez, Rafael receberia metade da herança imediatamente. Ele tinha provado que merecia. A outra metade seria dividida entre instituições de caridade e um fundo para a educação de Laura. Um dia, sentada no meu ateliê, pintando uma tela com Laura ao meu lado, ela me perguntou: Vovó, você está triste? Por causa da doença? É. Pensei por um momento antes de responder. Não, não estou triste. Como pode não estar triste? Você vai esquecer tudo. Mas eu vivi, Laura. Eu vivi uma vida inteira. Amei profundamente. Construí uma família. Vi meu filho se transformar num homem maravilhoso. Vi você se transformar numa menina incrível. Mas você vai esquecer tudo isso. Talvez, mas aconteceu. Foi real.
e nada pode tirar isso de mim. Laura ficou quieta, concentrada na pintura dela. Vovó, tem uma coisa que eu nunca te contei. O que é? Naquele dia, do seu aniversário, quando eu te chamei de ninguém... Você não precisa falar sobre isso, meu amor. Preciso. Eu preciso que você saiba que eu não pensava aquilo. Era a minha mãe que falava, e eu repetia porque achava que era o que as crianças legais faziam. Mas quando eu vi a cara que você fez, quando eu vi que eu tinha te machucado, eu me senti horrível. Chorei a noite inteira. Ah, por que você nunca me contou isso? Porque eu tinha vergonha, e depois, quando tudo mudou, quando a gente perdeu o apartamento e a mamãe foi embora, eu achei que era culpa minha, que eu tinha causado tudo aquilo com aquelas palavras. Laura, olha para mim. Ela levantou os olhos, vermelhos e brilhantes. Não foi culpa sua. Você era apenas uma criança repetindo o que ouvia. E sabe o que mais? Aquelas palavras, por mais que tenham me machucado na hora, me salvaram. Como assim? Elas me mostraram que eu tinha me tornado invisível, que eu estava vivendo a vida de todo mundo menos a minha. Elas me forçaram a mudar. E graças a isso, eu tive esses 2 últimos anos, os 2 melhores anos da minha vida. Laura me abraçou com força. Eu te amo, vovó. Você é a pessoa mais importante do mundo. Eu também te amo, minha linda. E mesmo que eu esqueça seu nome um dia, esse amor vai continuar aqui dentro. O tempo foi passando. Alguns dias eram bons, eu estava alerta, lúcida, presente. Outros dias eram difíceis, eu esquecia onde tinha colocado as coisas, confundia datas, ficava desorientada. Rafael sugeriu que eu fosse morar com ele, mas eu recusei. Enquanto pudesse, queria manter minha independência. Contratamos uma cuidadora, Dona Maria, que vinha todos os dias para me ajudar com as tarefas da casa e me manter companhia. Dona Maria era uma senhora gordinha e carinhosa, mãe de 4 filhos, avó de 7 netos. Ela entrou na minha vida como um anjo, paciente com meus esquecimentos, gentil com minhas frustrações. Às vezes eu acordava sem saber onde estava. Dona Maria me acalmava, me explicava tudo de novo, me preparava chá e biscoitos. Dona Helena, a senhora está em casa, está tudo bem, eu estou aqui. E eu acreditava nela, porque ela tinha aquele jeito maternal que me fazia sentir segura. Rafael visitava todos os dias depois do trabalho. Chegava com aquele sorriso cansado, se sentava ao meu lado e me contava sobre o dia dele. Mesmo nos dias em que eu não conseguia acompanhar direito a conversa, ele continuava falando, sua voz me acalmava. Laura continuava dormindo na minha casa todo sábado. Agora ela ajudava Dona Maria a cuidar de mim. Preparava meu café da manhã, penteava meus cabelos, lia livros para mim. Patrícia também aparecia regularmente. Trazia flores frescas para a casa, organizava minhas roupas, conversava comigo sobre coisas aleatórias. Um dia, num dos meus momentos de lucidez, chamei os 3 para uma conversa. Eu preciso dizer uma coisa para vocês. Eles se sentaram ao meu redor, tensos, esperando. Obrigada. Rafael franziu a testa. Por quê, mãe? Por ficarem, por não me abandonarem, por cuidarem de mim mesmo quando está difícil. Mãe, é óbvio que a gente ia ficar, Rafael disse. Não é óbvio. Muitas famílias abandonam seus idosos, colocam em asilos e esquecem. Mas vocês estão aqui, todo dia, me dando amor, paciência, dignidade. Patrícia limpou uma lágrima. Helena, é o mínimo que a gente pode fazer. Você nos ensinou tanto. Eu ensinei? Ensinou. Me ensinou que pessoas podem mudar, que segundas chances existem, que amor verdadeiro não é sobre dinheiro ou status, é sobre estar presente nos momentos difíceis. Laura se aninhou no meu colo, como fazia quando era pequena. Vovó, você é a pessoa mais corajosa que eu conheço. Corajosa? É. Você teve coragem de mudar tudo quando estava errado. Teve coragem de deixar o papai cair para que ele aprendesse a se levantar. Teve coragem de viver sua própria vida. E agora você tem coragem de enfrentar essa doença com dignidade. Abracei minha neta, respirando o cheiro de shampoo de morango dos cabelos dela.
Vocês três são meu maior orgulho. Não, mãe, Rafael disse. Você é o nosso maior orgulho. Os meses continuaram passando. A doença foi progredindo lentamente. Alguns dias eu não reconhecia as pessoas, chamava Rafael pelo nome do pai, confundia Laura com uma criança que conhecia há décadas. Mas mesmo nesses momentos confusos, havia uma coisa que permanecia: o sentimento. Quando Rafael entrava no quarto, mesmo quando eu não sabia quem ele era, meu coração se aquecia. Quando Laura me abraçava, mesmo quando eu não lembrava seu nome, eu me sentia amada. O amor permanecia. Sempre permanecia. Num dia especialmente difícil, quando eu estava mais confusa que o normal, Dona Maria me levou até o meu ateliê. As paredes estavam cobertas com minhas pinturas dos últimos anos. Cores vibrantes, paisagens alegres, retratos de pessoas sorrindo. Dona Helena, olha o que a senhora criou. Olha quanta beleza a senhora trouxe para o mundo. Olhei para as telas, reconhecendo vagamente algumas delas. Tinha uma de Laura sorrindo no parque. Tinha uma de Roberto, pintada de memória. Tinha uma abstrata com tons de azul e dourado que eu tinha feito num dia que me sentia particularmente feliz. Eu fiz isso? Fez sim. A senhora é uma artista incrível. Eu sou? É. E sabe por que essas pinturas são tão especiais? Porque estão cheias de vida, cheias de amor. Mesmo que a senhora esqueça que as pintou, elas vão continuar aqui. Vão continuar mostrando para o mundo quem a senhora realmente é. Sentei diante de uma tela em branco, peguei um pincel. Minhas mãos tremiam. Não era mais tão fácil controlar os movimentos. Mas consegui fazer algumas pinceladas. Azul, amarelo, vermelho. Não formavam nada específico, mas eram bonitas. Eram vida. Numa tarde de outono, quase 3 anos depois daquele aniversário que mudou tudo, sentei no meu jardim com uma xícara de chá. O sol estava se pondo, pintando o céu com tons de laranja e rosa. Rafael estava sentado ao meu lado, em silêncio, apenas aproveitando o momento. Você sabe, eu disse, eu fui chamada de ninguém uma vez. Rafael me olhou surpreso. Eu estava tendo um momento de clareza. Foi há muito tempo, continuei. Machucou muito, mas sabe o que eu descobri? O que, mãe? Que ser ninguém para os outros significava finalmente ser alguém para mim mesma. Rafael sorriu, com lágrimas nos olhos. Você nunca foi ninguém, mãe. Você sempre foi tudo. Não. Durante muito tempo, eu realmente era ninguém. Vivia para agradar os outros, para servir, para me anular. Mas depois eu me encontrei. E você é feliz? Olhei para o jardim, para as flores que eu mesma tinha plantado, para a casa que era minha, para o filho ao meu lado. Sim, mesmo com a doença, mesmo sabendo que vou esquecer tudo, eu sou feliz. Porque eu vivi de verdade. O sol terminou de se pôr. As estrelas começaram a aparecer no céu. E ali, sentada no meu jardim, cercada por amor, cercada por beleza, cercada pela vida que eu mesma tinha construído, percebi que não importava se um dia eu esqueceria de tudo, porque eu tinha vivido, tinha amado, tinha sido alguém, e isso ninguém poderia tirar de mim. Agora, se você gostou dessa história, clica em SI inscrever e me diz nos comentários qual parte te deixou de queixo caído. E não esqueça de se tornar membro para ter acesso a vídeos exclusivos que não posto aqui. Te espero lá.